Olá! No estudo do Livro dos Espíritos hoje, nós vamos ver duas questões que terminam a lei do progresso, com que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Questões essa estudada pelo Chico em seu grupo espírita lá em Minas Gerais, no final da década de 50. Ok? Então, dentro da lei do progresso, a questão 799, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destrilindo os preconceitos de seitas, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Vejo que essa resposta é muito importante, o entendimento a que veio o Espiritismo para o progresso da humanidade, que muitos questionam quanto o Espiritismo versus outras escolas religiosas, né? O próprio Kardec sempre afirmou de que o Espiritismo não é para aqueles que já têm a sua crença religiosa e nelas processam a sua fé. O Espiritismo vem sim e buscar a eliminação do materialismo, tá? Eis porque, em consonância com as outras religiões, todas elas igualmente espiritualistas, pois que determinam a existência nossa após a morte do corpo. Então, o Espiritismo não vem combater nenhuma religião, pois que todas que encaminham o homem para o bem são importantes, tá? Mas o Espiritismo vem sim mostrar a relação nossa com a vida futura, buscando sim com esclarecimento, pela lógica, pela razão dos homens, a eliminar o materialismo, principalmente o materialismo a que se apegam essencialmente as pessoas, sem ter esta consciência de sua existência espiritual imortal. A respeito dessa questão estudada pelo Chico, Emmanuel, no livro que foi composto com mensagens após os estudos feitos pelo Chico, compôs o livro Religião dos Espíritos. E ele nos deixa aqui duas lições importantes a respeito dessa questão. A primeira, que se encontra nesse livro, ela se denomina mediunidade e dever, né? E essa questão foi estudada pelo Chico numa reunião lá do dia 2 de março de 1959. Diz Emmanuel o seguinte: no campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica. Mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atentos para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a entregarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhe-ás a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstrares reta conduta à frente dos outros, nos exemplos vivos do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão.
psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se os teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente na escrita da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges ao estudo que te faculta o discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é a tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico, encerrado nas tuas mãos, deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, depuxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia a detrimento da luz. Então a mediunidade é um dos elementos pela qual a própria doutrina espírita, tornando a mediunidade santificada, pode ajudar a eliminar o materialismo, dando a conhecer as belezas da eternidade espiritual. Contudo, sem o nosso comprometimento com as nossas próprias obrigações, com as nossas próprias tarefas terrenas, sempre seremos possivelmente portas para espíritos ainda ignorantes da luz do Evangelho, a disseminarem as trevas, a ignorância e o desentendimento entre os homens. Ainda a respeito desta questão estudada por Kardec, nós temos aqui uma outra lição, a de número 67, que vamos encontrar aqui no livro na página 187, que se denomina materialistas. A esse respeito, Emmanuel, da questão 799, nos diz o seguinte: não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Inconscientemente, muito interessante essa observação, pois que falta-lhes ainda aos materialistas ditos verdadeiramente a consciência da sua realidade espiritual. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símio complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser e estabelece padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma, à afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem não lhe aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombram das que a elas se afeiçoam.
aconselho o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado do amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência a golpe de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos, em alentados livros sobre a natureza, ou meros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas da nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade com o trabalho incessante que lhe é consequente, mas para atingirmos a meta é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Só assim conseguiremos, de fato, eliminarmos o materialismo na Terra, né? Auxiliando com as nossas atitudes, né? A nossa contribuição com as nossas atitudes para dar à humanidade esta consciência espiritual. E ainda, nesta terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, terminando agora o item da Lei do Progresso, a questão 802, que Kardec coloca e que foi estudada pelo Chico. E nós vamos ter também uma lição correspondente de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Então vamos à questão, aqui já chegamos, a questão 802. Kardec assim pergunta: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram este progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Uma dúvida que corre na cabeça de muitos de nós dentro da própria doutrina. Ao que os espíritos nos esclarecem: quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mão cheia sob os vossos passos. E tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou, e olha que Jesus curou cegos, mancos, aleijões, tirou a obsessão feita nos homens daquela época por espíritos ainda malfazejos, né? E ressuscitou mortos, entre aspas, essa ressuscitação que Jesus praticou na filha de Jairo, né? no próprio Lázaro. Veja que Jesus fez milagres bastante significativos e nem assim tentou convencer a todos naquela ocasião. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou. Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sobre os vossos olhos? Não tendes os que dizem que não acreditam, mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em sua bondade. Quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão, pela lógica. Nós sabemos que, às vezes, a questão de que muitos pedem provas, né, para se convencerem,
E certo palestrante espírita, numa ocasião, numa palestra que assistimos, ele dizia que a prova normalmente não serve para nada, pois que, ele dando um exemplo, ele mesmo, como médico, conhecendo outros colegas médicos, ele diz que os médicos sabem do mal que faz a nicotina, o fumo, o vício de fumar, né? Eles têm a prova quando eles dissecam os corpos, os cadáveres, dos efeitos nocivos do tabagismo. No entanto, embora esta prova convincente exista, há médicos que fumam. Então ele dizia que as provas, de fato, elas não valem quase nada. É preciso ter consciência daquilo que se procura saber. Lógica, razão, né? Então, diante dessa resposta dos espíritos a essa questão que Kardec fez, mas pensando em todas as questões que nós faríamos, né? Mas assim, não é simples assim fazer provas a miúde para que todos se convençam? Não, não adianta. Aqueles que são resistentes à evolução do próprio espírito sempre vão negar todas e quaisquer provas, né? E Emmanuel, que nos ajuda a esclarecer os entendimentos da própria doutrina, ele nos esclarece nesse estudo da questão 802, feita pelo Chico no dia 27 de abril de 1959, com uma mensagem que denominou orientação espírita. Declara-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano das nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, que como somos, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas, clama ao Senhor igualmente por nossos braços. Sem os nossos trabalhos, nada se realiza. Não peças assim a outro para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. A humanidade é a soma de todas as individualidades. Se o indivíduo não se melhora, a humanidade como um todo permanece à retaguarda da evolução. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em cátares de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia na angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfema e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa, debaixo do mesmo teto. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo para que se libertem dos desajustes a que se escravizam. Não te queixes e nem te revoltes, não censures nem firas. Ampara-os a todos, como e quando puderes. Não importa pertenço a outros lares, outros credos, outras raças,
outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor cada dia te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho, te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que você desconhece. Lembra-te que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que se estás anotado entre os homens pela afeição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesores e pela tarefa que te realizes, porquanto se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus será sempre o resto, sempre fará o resto. Então vejo, queridos, que esta questão que Kardec leva aos espíritos superiores, por que não fazem estas manifestações tão gerais e tão patentes para que haja convicção? E essas manifestações, elas dependem das nossas mãos laboriosas, dos nossos braços, da nossa bondade, enfim, da nossa prática com todos os seres que convivem conosco debaixo do mesmo teto, ou na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Onde quer que estejamos, possamos sempre colaborar, e só assim, com o amor do Cristo em nossos corações e a atitude do bem nas nossas mãos, nós conseguiremos convencer os irmãos de jornada, os irmãos de caminhada nosso na existência da espiritualidade eterna. Eram esses os estudos do Livro dos Espíritos, terminando a Lei do Progresso da terceira parte das leis morais. E no próximo vídeo nós iremos estudar a Lei de Igualdade, algumas questões estudadas pelo nosso querido Chico. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.